Vou falar agora já. Uma das dificuldades de quem tem alcoolismo ou qualquer outra dependência é que o álcool promove alterações agudas que dão sinais de embriaguez, né? A pessoa fica embriagada. Todo mundo sabe como é que é uma pessoa embriagada, os sinais que ela tem. É um efeito agudo do álcool, né? Óbvio. Agora, o álcool, quando ele é usado mais vezes, ele causa um efeito crônico. Ele é como se fosse assim, se você vai na academia uma vez por semana durante 6 meses, a academia vai ter o efeito daquele dia, que, sei lá, causou um pouco de dor, mas depois de 6 meses vai dar uma modificação no seu corpo, Sim. que é o efeito crônico, né? Então, o álcool mexe no cérebro, ele causa um efeito agudo, a embriaguez, e o efeito crônico, que são alterações cerebrais pelo uso regular do álcool. Quais que são? Uma delas, e a mais comum, é a diminuição da atividade do córtex pré-frontal. Você tende a ficar mais impulsivo. A sua memória de trabalho, que é aquela memória quando de você, tipo assim, esquece o nome das coisas, ou pega um telefone, deixa eu memorizar esse telefone, fica um pouco mais diminuída, né? A dificuldade de manter a atenção sustentada são as mais óbvias. E tem algumas outras que são muito importantes, mas muito pouco faladas, que é o que realmente faz o alcoolismo acontecer. A pessoa não é alcoólatra porque ela é burra. Não é idiota. Eu gosto de falar isso porque parece. As pessoas olham e pensam, mas é só parar de beber. Não, ninguém é idiota. Já pensou? Para de beber. Não é tão simples assim. E uma das razões é porque o álcool, ele mexe. Tem um estudo muito interessante que saiu na Biological Psychiatry, se eu não me engano, que ele mostrou alterações cerebrais do uso de drogas, mostrando por que a galera tem dificuldade de aceitar o diagnóstico. Por que o meu paciente lá ia para o carnaval e não estava ligado que ia dar errado? Era óbvio. Por que às vezes você reclama com um familiar seu, para de beber, e é óbvio, está na cara. E ele olha para você e parece que ele está se fazendo. Porque ele não enxerga o óbvio, né? Que está na cara ali. Ele está mentindo? Está de sacanagem? Não. Uma das alterações crônicas que o uso do álcool faz é alterar um pouco o funcionamento do córtex cingulado anterior e da ínsula. Que olha só que doideira. O córtex cingulado anterior é aquilo de você perceber que você fez merda. Tipo assim, cara, não vou fazer aquilo que vai ser ruim. Tipo, sei lá, um exemplo extremo, muito extremo, né? A média é menos que isso. Eu vou tirar a camiseta agora. Não cabe, não é uma boa ideia. Meu córtex cingulado anterior fala, não tem motivo para fazer isso. Tá calor, vou tirar a camiseta. Não vou fazer isso. Ele se calcula, essa sensação. Entendi. E o córtex cingulado anterior funcionando menos, ele causa na gente uma coisa chamada delay discounting, que é um conceito da economia, puxado para a neurociência, que é o quê? Eu perceber que... Eu enxergar que depois vai ter uma ressaca. Eu só vejo o filme até o primeiro capítulo. Depois vai dar problema, mas depois é um problema pro Lutz de amanhã. Não dá nada. E aí a ínsula alterada junto, porque essa conexão da ínsula com o córtex cingulado anterior causa a sensação de que aquilo é errado. Mas a pessoa não é burra. Então, olha só, vamos dizer assim, a consciência do que é certo e errado não altera de uma forma geral. Tipo assim, a pessoa olha e ela pensa, não, se eu olhar o consenso de quanto é muito álcool, eu vejo que eu estou bebendo uma grande quantidade. Eu faltei na festa de casamento da minha filha. Sei lá, num extremo, assim, né? Eu sei que isso não é legal, ela chorou, mas eu não sinto que isso é errado. Na prática é assim que acontece. O paciente ele fala sabe que é errado, mas ele não se importa? Não é que não se importa. Eu tenho um paciente, vou te dar um exemplo, que ele teve pancreatite. Né? O pâncreas é o órgão que tem funções digestivas e uma dessas funções também é produzir insulina. Ele teve 4 pancreatites agudas, tem uma pancreatite crônica. Ele não quer morrer. Ele sabe que está errado e ele seguiu bebendo durante muitos anos. E ele fala assim, mas eu não quero morrer. Ele até foi numa terapeuta e falou para ele, você tem um instinto de querer se autodestruir. Ele falou, não tenho. Eu adoro viver, eu quero viver. Mas eu sei que está errado, mas eu não sinto que está errado. Tá entendendo? Tô entendendo, cara. Eu sei que está errado, porque tem são envolvimentos diferentes com uma informação. Uma coisa, eu sei racionalmente, não é bom, mas eu faço. Mas não tem a sensação que aquilo me move, entendeu? Sim. Não tem aquela influência assim mais neurovegetativa, assim, de que você tem um sentimento, você está envolvido com aquela informação. É como se ela estivesse meio longe. E aí o processamento dessas informações relacionadas à droga e ao álcool
é menor, não funciona tão, não é da mesma forma. Essa é uma alteração crônica. Isso faz, olha só que interessante, isso faz uma pessoa que conforme ela vai bebendo, ela vai se ela tem tendência ao alcoolismo, ela vai tender a aumentar as quantidades de álcool e começar a diminuir, e aumentar a régua do quanto é suficiente, do quanto é demais. Talvez quando ela começou a beber, ela olhasse e pensasse, não, se eu beber 3 latinhas de cerveja, acho que é uma grande quantidade. Chega um ponto que fala, não, 18 latinhas de cerveja é a média. Daí você fala, mas você é burro? Claro que não. Não tem nada a ver com... Se a gente olhar do ponto de vista, mas esse cara não entende, ele é ignorante, ele é burro. Não é isso. Não tem nada a ver com a inteligência, com a racionalidade a respeito daquilo. São alterações do peso das coisas. Quanto aquilo pesa e principalmente o peso que aquilo vai ter no futuro. Mas o corpo dele criou uma resistência maior ao álcool também ou não? Essa é uma outra coisa que acontece. Né? Para quem tem alcoolismo, um dos sintomas existem muitos tipos de tolerância diferentes. Mas a tolerância mais comum é aquela em que a pessoa começa a beber. Tipo assim, ela bebia 6 cervejas. E ela sentia um efeito, um grau lá, ficava meio embriagada. E ao longo do tempo, ela foi tomando cada vez mais. 8, 10, 12. O mais alcoolista da festa vai ser aquele que está bebendo mais e que está parecendo menos embriagado. Pensou em alguém? Eu. Tô brincando, faz tempo que eu não bebo. Porque não é muito intuitivo, porque às vezes você nem percebe. O cara que mais bebe, ele tem tolerância. Quer dizer o quê? Álcool, perfeito. O álcool, pensei em várias pessoas. Ele faz o quê no cérebro? Ele tem várias funções, eu vou resumir algumas. Ele aumenta... Ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Quer dizer o quê? Ele faz coisas que deprimem o cérebro. Tá? Principalmente começa por todo o cérebro. É doido porque o álcool é uma substância que atravessa todas as células do corpo humano. É a única que faz isso, ou talvez uma das únicas que faça isso. Porque, inclusive, um dos únicos álcool que a gente pode ingerir sem morrer é o etanol, né? Sério? É. Outro álcool que você vai ingerir, se você tomar 30 ml de metanol, você fica cego. Se você, por exemplo, vou comprar uma bebida alcoólica, um destilado de marca duvidosa, é perigoso. É raro, né? Teve muito mais casos assim nos Estados Unidos, quando tinha aquelas bebidas clandestinas que eles faziam, né? Uhum. E aí teve muita gente que morreu por causa do metanol, porque é o único álcool que a gente pode ingerir, né? Claro, tem outro álcool que é bom no nosso organismo. O colesterol, por exemplo, ele é um álcool, né? Mas os outros álcools, o metanol, o álcool isopropílico, você não pode... Se você ingerir isso, você morre. E aí, o que eu estava dizendo? Dos efeitos do álcool no cérebro. Efeito do álcool do cérebro. Aí você falou que ele era um depressor. Ele é um depressor. Então, o que acontece? Eu vou resumir as coisas para não ficar complicado, mas ele deprime através de um neurotransmissor chamado GABA. Então, esse GABA... o GABA ele deixa o cérebro mais deprimido. O álcool ativa algumas regiões ali que ativam esse GABA e deixa o cérebro mais deprimido. E aí, o que acontece? E ele... Mas, desculpa interromper, mas por que quando a pessoa bebe, ela fica feliz durante um tempo? Porque além de inibir um pouco o córtex pré-frontal e inibir um pouco o córtex cingulado anterior e algumas outras regiões ali que são ligadas à autocrítica, você fica mais impulsivo. O cálculo, aquela voz que fica dizendo que aquilo não é legal, cara. Aquilo lá desaparece. E aí a sua autocrítica diminui, o seu freio diminui um pouco, isso vai te trazer um relaxamento. E aumenta também, e além disso, você fica um pouco mais alegre, porque ele também diminui a atividade do centro do medo e da ansiedade, que é as amígdalas, né? A substância cinzenta periaquedutal, que são áreas que estão relacionadas à nossa ansiedade. Né? E o que acontece? Uma dose baixa de álcool vai tender a fazer isso por conta do equilíbrio que vai se criando. Só que, e aí o que acontece? Então deprime, né, o cérebro. O uso do álcool deprime o cérebro. Nosso organismo ele é todo feito de equilíbrios, ele não é estático, né? A gente não é uma pedra, ele tem equilíbrios. Se você deprime muito o seu cérebro vai começar a produzir substâncias ou a começar a trabalhar de uma forma a compensar aquilo que está recebendo.
Entendeu? Tipo, sei lá, fez exercício físico, pô, tô fazendo musculação, tô fazendo uma atividade resistida, meu músculo cresce para eu me adaptar para poder responder aquele estímulo que eu tô provocando. Se eu faço isso com álcool no meu cérebro, o meu cérebro se desenvolve para tentar resistir àquele estímulo que eu tô provocando. E se eu faço isso com uma droga depressora, o que meu cérebro precisa fazer? Produzir o contrabalanço, que simplificadamente é GABA e glutamato. Né? O álcool ele aumenta a atividade do GABA, inibitório, e diminui a atividade do glutamato, que é excitatório. O cérebro olha isso, isso aí está desbalanceado, deixa eu reagir. Como é que eu vou reagir? Vou produzir muito glutamato. E aí o que acontece? Começa ao longo do tempo a pessoa ter sintomas de abstinência, quando para de beber. Na maior parte. É aquela coisa de beber para firmar o pulso, no extremo. Mas na média é muito menos. A maioria das pessoas é bem menos. É aquele cara que bebe só de final de semana, mas quarta-feira ele não consegue ficar sem, porque quarta-feira já começa a ficar um pouco mais ansioso. Opa, talvez está acontecendo ali uma síndrome de abstinência leve que está incomodando o cara. Um pouco da ressaca pode ser síndrome de abstinência, né? A ressaca é uma coisa multifatorial. A pessoa acorda com sintomas de abstinência do álcool também. Náusea, dor de cabeça. Por isso que quando a pessoa acorda com ressaca e bebe mais, ela fica de boa? Exato. Porque eu dou uma porrada de depressor, né? GABA, pá! O cérebro fala, glutamato, pá! Aí você fica... Adrenalina, porque o glutamato ativa o seu centro de excitabilidade, sistema nervoso simpático, adrenalina. Você fica meio de ressaca, até meio difícil de dormir. Aí o cara fala, álcool é bom para dormir. A pior coisa que tem para dormir é álcool. Bate a cabeça na parede que é melhor que álcool. O álcool é uma das piores coisas para dormir. Tô brincando, não bate a cabeça na parede, mas o álcool é uma porcaria para dormir. Por quê? Ele além de ter uma meia-vida curta, quer dizer o quê? Ele dura pouco, você vai tender a ter um micro-despertar. Eu dormi a noite inteira, mas você teve micro-despertares com muito mais frequência. Ele destrói a arquitetura do sono. É que o pessoal, como ela dá aquela deprimida, né? Ela fica meio...